Olá pessoal, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Nós estaremos aqui a mais uma aula do curso básico de teologia pelo IBADEP. E é uma honra, prazer muito grande poder estar trazendo aos alunos do curso básico de teologia mais uma disciplina, e desta feita ética cristã. E aí, a nossa revista, nós temos a ética cristã ou teologia do obreiro, né? Vamos abordar alguns pontos importantes sobre a ética cristã, que tem como pressuposto o comportamento, né, do cristão, principalmente no que diz respeito à teologia do obreiro. Então, a princípio, nós estamos aqui no capítulo 1, né? Nós sabemos, nós temos 5 capítulos aí pela frente, mas nós vamos já adiantando aqui no capítulo 1. A ética é a parte da filosofia a qual estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana, ok? E aí também é a ciência normativa que serve de base à filosofia prática, ok? E aí nós vamos resumindo, né? É o conjunto de princípios morais que deve observar no exercício de uma função, ok? Ou você pode colocar de uma profissão, ok? Então, para que tenhamos uma melhor compreensão desta disciplina, né? É importante, né? Porque nós estamos tratando de ética cristã. Então, ética é um conjunto de princípios morais, ok? Então, importante entender o que é moral, né? A ideia da expressão moral. Então, tudo aquilo que é moral diz respeito a costumes, né? Diz respeito a comportamento e ao modo de agir. Na sua origem, a palavra moral vem da raiz mores, uma raiz latina, né? do século XVI, podemos dizer assim, né? Período do século XVI, é uma expressão latina, né? Que quer dizer costumes, conduta e comportamento, ou modo de agir, como nós falamos aqui. Na vida prática, nem sempre é fácil ao homem discernir se determinado ato é algo livre ou não. E aí, porque o escritor ele vai dizer, né, que nem sempre a questão ética, moral é algo livre na vida do homem ou não. No começo, quando nós lemos essa frase aqui sobre ética, a ética é parte da filosofia a qual estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. Então, para entender o que o escritor ele quis dizer a respeito de que nem sempre é algo livre da parte do homem, porque o que é filosofia? Filosofia é pensar, né? É o ato do pensar, não é isso? Filo, sabedoria do saber, né? Então, filosofia, né? Nós já estamos entendendo e percebendo que a ética cristã, ela é uma ética diferenciada de muitas outras éticas que existem por aí. Por quê? Porque a ética ela faz parte de um pensamento não só cristão, mas um pensamento pagão. Existem vários tipos de éticas
em todo o nosso contexto humano. Vários tipos de ética. Existe a ética da família, né? Ética da família cristã, mas existe a ética da família não cristã também. Existe a ética profissional, né? A ética profissional cristã. Existe a ética do obreiro cristão. Existem vários tipos de ética no que diz respeito à vida do ser humano. Então, o que nós estamos estudando aqui hoje, essa disciplina chama-se a ética cristã. E, particularmente falando, ética cristã do obreiro. Então, a gente não pode se esquecer desse detalhe, ok? Por isso que existem muitos ramos de comportamento no que diz respeito à filosofia humana, a filosofia, a maneira de pensar, tá? Toda maneira de pensar diferente é uma filosofia, certo? E no que diz respeito à ética, que está ligada ao comportamento do ser humano, também é uma filosofia diferente da filosofia cristã. Porque a filosofia cristã, ela tem como base, como fundamento, as escrituras, né? Filosofia cristã. E aí nós já temos um texto básico, né? Muito importante, e que Jesus vai usar para nos ensinar mais a respeito dessa postura ética que os cristãos eles buscam viver, ok? Por quê? Porque a ética cristã está ligada ao comportamento dos crentes, dos cristãos. Então, nós temos como base bíblica uma palavra que Jesus usou muito forte. E ela está escrita aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Ele vai usar dois argumentos, né? Como linguagem de uma metáfora, né? Ele vai usar como uma comparação, né? A esses dois elementos para falar de ética, né? Veja que Jesus, ele é alguém que trabalha todos esses aspectos humanos. E Jesus vai dizer aqui no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então você vai observar, Jesus vai aproveitar, né? Vai usar esse elemento químico, né? Para ilustrar, né? Para comparar a nossa vida. Ele vai dizer, vós sois o sal da terra. E é claro aqui, Jesus não está falando de uma única pessoa, porque ele diz, vós sois, né? Está no plural. Todos aqueles que estão nele, que são cristãos, são agora o sal da terra. Então, nos tempos bíblicos, é importante a gente observar isso. O sal tinha uma grande importância nesse contexto. Então, Jesus vai usar essa expressão sal justamente pelo valor que os cristãos têm. Por quê? Porque o sal nessa época, no período do século I, né, ele tinha um grande valor. Não era encontrado com facilidade naquele período. Então, o sal era algo muito valioso. Daí a razão pelo qual você vai entender porque Jesus ele vai dar essa ilustração. Ele vai usar o sal como uma referência dos filhos de Deus, dos cristãos. Por quê? Porque o filho de Deus é alguém que tem valor para Deus, né? Você valoriza seu filho? Então, Jesus quis dizer que nós temos valores para Deus.
E dentro desse valor que existe em relação aos filhos de Deus, é importante entender que esses filhos de Deus têm valor muito específico. E aí ele vai clarear o raciocínio nesse sentido e dizer que nós somos o sal da terra. Ou seja, Jesus vai caracterizar, vai nos dar uma característica desse valor que nós temos como a exemplo do sal, né? E ele vai considerar o sal como uma propriedade bem distinta, né? Ele vai considerar o sal como uma propriedade bem distinta, porque ela é importante. O sal não é um elemento igual aos outros. Então, por isso que Jesus vai dar esse exemplo aos cristãos. Por quê? Porque nós não somos iguais ao mundo. Os filhos de Deus são diferentes. Só que há algo muito importante aqui a perceber, né? Lá na página 23, né? Nós começamos na página 21, já na página 23, na página 22, Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra. Na página 23, ele vai dizer, vai classificar algumas verdades sobre o sal. O sal que se torna insípido, ele perde 3 coisas principais. Você vai entender que quando Jesus fala do sal, ele fala do sal que tem sabor, né? O sal só é válido, ele só tem valor quando ele dá o seu sabor. E aí Jesus vai dizer, quando ele é insípido, para nada mais presta. Então, 3 coisas Jesus fala aqui quando o sal é insípido. Ele diz que perde o seu valor, o seu sabor, né? Se o sal for insípido, com que há de salgar? Então ele perde o seu sabor, não tem sabor. A segunda coisa, ele vai dizer, para nada mais presta. Ou seja, se não presta, perde o seu valor. Primeiro, não tem sabor, né? Ou melhor, não salga. Se é insípido, não salga, então perde o seu sabor. Segundo, ele perde o valor porque para nada mais presta, não tem validade. Em terceiro lugar, ele diz que depois que perde o sabor e o seu valor, ele é lançado fora, né? Ou seja, perde o seu lugar, né, no reino de Deus. Ele perde o espaço de alguém que traz a diferença e que é referente. Então, veja a importância que é dar sabor, né? E aí Jesus, ele vai classificar o sal que é insípido dentro desses 3 pilares. Perde o sabor, perde o valor e perde o seu lugar porque ele é lançado fora. Mas nós temos aí também uma característica importante do sal. O sal é um elemento que preserva, né? Então, desde os tempos imemoriais, o sal tem sido utilizado pelos povos, melhor falando, como uma substância conservante. Até o dia de hoje, nós pegamos o sal e usamos ele como um conservante. Então, o cristão, ele é visto dessa forma, como alguém que conserva, né? Como alguém que tem a capacidade de preservar a sua influência no que diz respeito ao seu testemunho, ok? O sal, ele dá sabor. Então, uma comida sem sal nunca é vista como uma comida gostosa, né? Porque não tem o sabor, né? Sempre que alguém percebe que não tem sal ali, pede um pouquinho de sal para chegar a degustar aquela comida ali. Então, o sal sem sabor, ele perde ali o seu valor. E aí é necessário que o sal precisa dar sabor, mas na medida certa, né? Não pode se exagerar. Então, cristão é assim, não pode exagerar.
você tem que ser santo, não santarrão, né? Você tem que ser um crente, mas não um crentão, tá certo? Então tem que ter esse equilíbrio aí, certo? Então é muito importante a gente entender a grandeza da ética cristã, pegando como pressuposto esse exemplo que Jesus nos dá, que é do sal, ok? E é importante nós entendermos essa questão aqui que não pode deixar de ser vista. Essa questão do sal é muito importante para mim e para você, pelo um fato importante. O sal ele jamais terá a sua validade ou jamais dará o seu sabor se ele estiver no salgueiro, não é? Já ouvi alguém dizer, né, que, aliás, a Bíblia vai nos dar essa ilustração de que quando os judeus estavam no exílio na Babilônia, eles deixaram suas harpas no salgueiro. O que é deixar as harpas no salgueiro? Eles deixaram de usar a harpa para louvar a Deus. Eles deixaram de usar a harpa para adorar a Deus, porque estavam tristes na Babilônia. Eles estavam sem ânimo de louvar a Deus. E por isso encostaram, ou seja, deixaram de usar a harpa quando deixaram a harpa penduradas no salgueiro. Então você vai observar que o sal no saleiro é a mesma coisa. Sal no saleiro não dá sabor. A única coisa que o sal vai surtir no saleiro é mais tarde, por ele não ser usado, ele vai se tornar um montão de sal. Vai se tornar uma pedra de sal. E para nada serve uma pedra de sal, né? Então, o sal só tem sabor fora do saleiro, ou seja, em um lugar diferente do saleiro. Sal no sal não tem sentido. Então, a sua existência só vai ser vista, a sua realidade, né, de sal só vai ser contemplada, só vai ser algo que vai fazer diferença no lugar onde não existe sal. Você entendeu agora porque muitas pessoas Deus permite chegar na minha vida e na sua vida sem sabor? É justamente por isso. Porque você é o sal e você não pode e não tem como dar sabor se você está com alguém que já tem sal. Então, para dar sabor, você tem que estar ao lado de alguém que não tem sal, para que você possa salgar a vida dessa pessoa. Ou seja, sua vida vai dar sabor às outras pessoas que não têm sal. Por isso que o papel da igreja é levar a mensagem do Evangelho e ser esse sal a um mundo sem sabor. Mas Jesus vai nos trazer uma outra ilustração sobre a ética cristã. E aí é bom entender que nós estamos falando de comportamento, ok? Então, Jesus vai dizer que o crente é a luz do mundo, né? No mesmo capítulo 5, agora no versículo 14, ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. E como tal, como luz, nós agora não podemos ficar debaixo de uma mesa. Você vê que não se coloca uma lâmpada embaixo, se coloca uma lâmpada em cima. Quanto mais alto ela tiver, mais ela vai iluminar, né? E é interessante fazer essa distinção da luz e do sal, porque há uma diferença muito importante aí, e até distinta, é que o sal, ele para dar sabor, ele não precisa ser visto, né?
se coloca o sal lá na comida e ela desaparece, o sal desaparece, embora deixa o seu sabor ali. Ninguém consegue ver ele, mas ele está lá e é perceptível a sua presença. Por quê? Porque ele dá sabor, não é assim? Já a luz, ela é diferente. Em que sentido? Enquanto o sal você não precisa ver para dar sabor, porque o mundo vai sentir isso através da sua presença, a luz é algo que precisa ser visto. Entendeu agora? A importância de tanto daquele que não é visto, como daquele que precisa ser visto, que é a luz, né? A luz, ela é impossível que alguém esteja nas trevas e não veja a luz. Só que existe uma semelhança muito intrigante aí entre a luz e o sal. A diferença é que um não é visto, mas ele existe e está dando sabor. A diferença da luz é que ela existe e precisa ser vista. Ou seja, ninguém pode dizer que é luz sem refletir luz. Você é luz, então essa luz tem que ser refletida. Alguém tem que ver que você tem luz. Jesus, certa feita, ele vai dizer, olha, brilhe a vossa luz no mundo, para que os filhos dos homens, ao ver essa luz, que é as vossas obras, as boas obras, possam glorificar o vosso Pai que está nos céus. Então você vai observar a necessidade, a importância de que o mundo veja essa luz em mim e você, em todo lugar. Não adianta dizer que tem luz e o mundo não vê. O mundo precisa ver isso. As pessoas precisam ver essa luz em mim e em você. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E a luz é colocada num lugar alto, né? Então, o que a gente vai entender aqui? Que a luz só tem valor quando ela é percebida, né? Quando essa luz é percebida, ela vai ter esse valor aí. Por quê? Porque a luz, ela atrai as pessoas. Todas as pessoas que estão no escuro, elas buscam a claridade. Onde tiver a menor claridade que for, ninguém vai deixar de estar nessa luz, por pequena que seja, para estar num ambiente escuro. Não é verdade? Então, a luz, ela atrai as pessoas, né? Ela consegue atrair as pessoas. Assim é o cristão. Você tem que ser alguém que atrai as pessoas para você e não expulse as pessoas de você. Tem crente que expulsa, né? Infelizmente, tem cristãos que, em vez de aproximar as pessoas para ele expulsa as pessoas dele. Ele não é alguém que atrai, né? E tem até obreiros assim, né? Líderes assim. Infelizmente é uma realidade, mas que nós possamos rever isso aí, ok? E aí nós temos um outro ponto que é muito importante aqui na página 32 do livro, que é claro, vocês ainda vão receber em mãos. O livro ainda não chegou, mas vou estar repassando para vocês lá no comecinho de março. A página 32 vai falar Jesus e o Antigo Testamento. Então, o que acontece? Isso está ligado à ética cristã, ok? O que Jesus tem a ver com o Antigo Testamento e o que a ética cristã tem a ver com isso aqui? Jesus, ele não aboliu a lei, ele ratificou o Antigo Testamento. Então, cabe assentar de início que todas as vezes que Jesus menciona as Escrituras, ele se refere-se ao Antigo Testamento. E aí nós temos vários exemplos em Lucas capítulo 4, verso 16,
Mateus 7,12, ok? Então é importante a gente entender que o Antigo Testamento, ele traz consigo a ética moral, ok? Aliás, da divisão do Antigo Testamento em relação à lei, nós temos aí as leis morais, ou a lei moral. Temos a lei civil, a lei moral, né? As leis cerimoniais, que era ligado aos cultos religiosos, temos a lei moral também, ok? Então, é muito importante entender que o Antigo Testamento traz consigo essa lei moral, essa postura ética também. E Jesus, ele cumpre o Antigo Testamento. Ele não vai abolir nenhum item do Antigo Testamento. Pelo contrário, tem um texto que Jesus vai dizer, olha, lembrem que lhes foi dito, né? Não adulterarás. Né? Jesus vai dizer, eu porém vos digo, que se um homem olhar para uma mulher e em seu coração desejá-lo, já cometeu o adultério. Então, Jesus ele não abole a lei, ele reforça mais ainda essa lei, ou seja, a lei moral, ela não foi abolida no Antigo Testamento. Pelo contrário, ela foi aceita por Jesus nos seus dias em que aqui viveu. Ele vai realçar, ele vai modelar a lei no Antigo Testamento. Então, quanto sobre a lei e regras que expressavam esses ensinos, a superficialidade do exterior agora reveste de um novo e real sentido. Qual era o problema do conceito moral do Antigo Testamento? É que, enquanto os religiosos da época viviam muito ligados a algo superficial da lei, Jesus vai dizer agora que a lei não é algo apenas superficial, ou seja, o cumprimento da lei não está apenas na sua ação, no seu feito, ou seja, se alguém ver, se alguém ouvir fazendo ou falando alguma coisa, não. O cumprimento da lei agora, ela precisa ser externada no seu coração. Ou seja, sem você mover uma palha, sem você sair do lugar, você precisa cumprir os princípios da lei. Veja, alguém pode adulterar com uma mulher sem deitar com ela na cama. É o que Jesus falou. Então, Jesus vai cumprir, ele vai realçar a lei, ou seja, a ética, a postura moral, ela é muito mais contundente do que no Antigo Testamento. Então, Jesus vai trazer à tona a veracidade da verdade bíblica sobre essa postura do cristão. Que não precisa você fazer as pessoas ver o ato, né, de forma visível. Se você em seu coração fizer ou desejar, você já cometeu o ato. Então a ética moral, ela não começa de forma superficial. Ela começa do lado de dentro, do meu e do seu coração. Apenas em seu coração e em sua mente, você pode também ter uma postura ética diante de Deus. Não precisa as pessoas ouvir e nem ver o que você está fazendo ou falando. Então, a ética, ela é absoluta do reino de Deus. Por quê? Porque ela não muda. O fato de nós hoje não vivermos alguns atos cerimoniais de culto como os judeus no Antigo Testamento, não significa dizer que mudou alguma coisa para nós. Não. Por exemplo, antes do sumo sacerdote
entrar no Santo dos Santos, ele precisava estar bem com Deus. Ele precisava se avaliar com Deus para ver se havia ou não alguma conduta moral fora dos princípios da lei. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele morreria certamente. E aí você já sabe, né? Ele amarrava com ele uma corda, e essa corda ficava do lado de fora do tabernáculo, porque se ele morresse, o povo puxava de lá, porque ninguém podia entrar no lugar santo dos santos. Ou seja, você vai ver que alguns comportamentos da cerimônia de culto do Antigo Testamento, nós não fazemos mais hoje. Porém, a ética moral, que é o princípio que conduzia o sumo sacerdote, nós hoje precisamos fazer valer, e isso não mudou. E qual é? É a postura diante de Deus. Nós estamos nos avaliando todos os dias, nos revendo os nossos conceitos diante de Deus. Por isso que a ética do reino, ela é absoluta. O que foi para o Antigo Testamento é para o Novo Testamento também, ok? Então existe uma universalidade dos princípios morais mosaica, ou seja, é uma ética para todos os cristãos. Não é para uma denominação, não, senhor. É para todos os cristãos. E aí na página 34, nós vamos ver que há uma necessidade de termos como cristãos a busca desse padrão ético do reino de Deus. Embora Deus colocou diante de mim, Deus colocou diante de você os princípios de conduta moral, mas elas têm que ser buscadas por mim e por você. Por exemplo, nós acabamos de ver agora nos livros históricos um capítulo, né? Porque Israel começou dentro de um governo teocrático, né? Antes dos reis serem estabelecidos, exemplo do primeiro rei Saul, Israel tinha um governo teocrático, ou seja, eles viviam uma teocracia de Deus, era o governo de Deus sobre o seu povo. Ou seja, o povo, eles faziam aquilo que se mandava fazer. Quando Deus não mandava fazer algo, eles não faziam. Ou seja, eles eram impelidos a fazer e a não fazer, dependendo do que se mandava ou do que não se mandava. Já hoje, essa teocracia, ela mudou. Em que sentido? É que hoje Deus não quer que eu e você faça algo de forma imposta, simplesmente porque Ele está dizendo que você tem que fazer. Hoje, Deus deseja que eu e você façamos a sua vontade e sirvamos a Ele de forma voluntária. Esse é o princípio da ética do Novo Testamento, diferente do Antigo, que vivia sobre uma teocracia, embora nós também vivemos o governo de Deus sobre a sua direção, mas de forma voluntária. Então, eu que tenho que buscar viver essa ética e viver essa ética de forma voluntária diante de Deus, ok? Dentro desse princípio ético cristão, nós temos aí na página 35 a conduta cristã e a santidade pessoal. Então, o que nós vamos perceber aqui? É que em todas as outras páginas, porque estamos finalizando a leitura, nós vamos ver que a santidade ela é importante em relação à ética, porque ela manifesta a diferença que existe entre nós e o mundo aí fora. Quando eu falo mundo, eu falo no contexto de pessoas, né? Humanidade. Então, existe uma diferença. Por isso que existe o princípio da ética cristã, que é o comportamento de vida cristã. Somos diferentes. Então, a palavra santo, você já sabe, significa separado. Separado de, né? Ou para, né?
Então, nesse sentido, nós temos uma ética de santidade, porque o Deus que nos chamou é santo, e todo aquele que vive conforme e vive com ele deve manifestar essa santidade. Um certo cidadão encontrou uma rocha, e essa rocha estava muito perfumada, e era um perfume muito forte. E é claro que isso aqui é uma ilustração. E o cidadão chegou à rocha e disse: qual a razão de você estar tão perfumada? E a rocha, né, ela disse para a pessoa que encontrou: é porque eu vivi o tempo todo ao lado de uma rosa. Ou seja, pelo fato daquela rocha viver ao lado de uma rosa, ela conseguiu adquirir para si o perfume daquela rosa, né? Assim é o cristão. Não tem como você viver com Jesus se você não consegue exalar o perfume dele. É impossível você viver com um Deus santo e não viver uma vida de santidade. É impossível você viver ao lado de alguém perfumado e não receber o cheiro desse perfume. Então, Pedro vai falar em suas cartas que nós somos o perfume de Jesus, né? Somos o perfume de Cristo. Isso é importante nós entendermos. Por isso que Deus exige de mim esta vida santa. Só que é importante eu e você entender que essa vida de santidade, ela não começa dentro da igreja. Ela começa do lado de fora da igreja. Ou seja, a vida moral, nesse aspecto, começa do lado de fora da igreja. Nós temos uma passagem bem interessante aqui, que nos ensina exatamente isso. Como é que é isso, pastor? Como é que a vida cristã, a vida de santidade começa do lado de fora da igreja? Olha o que o texto de Hebreus, capítulo 13, último capítulo, versículo 11 vai dizer. O sumo sacerdote, ou melhor, versículo 10. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Olha o verso 11. O sumo sacerdote leva sangue de animal até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Verso 12. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo, porque por meio do seu propósito, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento. Então, você vai perceber que Jesus, quando morre fora dos portões de Jerusalém, ele vai nos santificar, porque ele morre por mim e por você. Então, essa vida de santificação começa na minha casa, começa na rua, no meio dos vizinhos, lá no seu emprego. Então, começa lá fora e termina no altar de Deus. Então, a ética cristã, ela está ligada a uma vida de santidade, justamente por causa da vida de Cristo e da morte de Cristo, que não foi dentro das portas de Jerusalém, foi do lado de fora. Então, esse princípio da ética cristã, no que diz respeito à santidade, é muito importante você entender. Não adianta você querer mostrar, ter uma postura de santidade dentro da igreja, se lá fora não existe isso. Lembra da metáfora, né? Jesus usa a luz, ela tem que ser vista. Não tem como esconder a sua luz. Ah, mas Deus sabe, mas o mundo precisa saber também. Tá certo? Não existe esse negócio de crente 007, né?
Não, senhor. Então, essa santidade, essa vida de santificação que está ligada à postura cristã, é muito importante entender que ela tem uma finalidade, tá certo? Primeiro, ela tem uma necessidade, porque nós somos pecadores. E mesmo como pecadores agora, nós somos santificados em Cristo. Então, é muito importante nos santificar. Através de quê? Dos meios da graça. A oração, né? A leitura da Bíblia, o conhecimento da palavra, jejum, comunhão com a igreja, participar dos cultos, meditar na palavra, ok? Levar a sério um compromisso com Deus e com o seu povo, tá? Quem tem esse negócio de levar a sério Deus e a igreja, não. Ou você leva os dois a sério, ou você não leva nenhum a sério. Porque tem gente que diz que só tem compromisso com Deus, né? Tem esse negócio de ter seu compromisso com Deus. Deus estabeleceu a sua igreja aqui. Então, se você diz que tem compromisso com Deus, mas não tem compromisso com a igreja, você pode ser qualquer coisa menos um cristão. É um religioso e um legalista da vida, menos um cristão. Então, revê esse teu conceito aí. Um outro aspecto da ética da santificação, da santidade do cristão, é que essa santificação é prática. Ela não tem uma finalidade muito pessoal sua. Não. Você se santifica para ser usado por Deus. A finalidade de você viver uma vida santa é para que Deus possa se utilizar da sua vida para servir no reino de Deus. Tem gente que busca conhecimento bíblico, mas o conhecimento fica só para ele. Ele é um depósito de santidade, é um depósito de conhecimento, é um depósito de sabedoria, mas não passa isso para ninguém. É como se fosse um depósito de sal no saleiro, não serve para nada. E você não se santifica para isso. Você se santifica para ser usado no reino de Deus. Então aqui nós encerramos a primeira parte da aula, que é o capítulo 1. Ao receber o livro, você vai acompanhar e vai verificar o que estamos falando aqui. Deus te abençoe. Veja esse vídeo, repasse o vídeo para que você desejar, porque ele é muito importante para todas as pessoas que são cristãs. Grande abraço e até a próxima aula em nome de Jesus.